A Índia. O país está indiscutivelmente entre as culturas mais ricas e variadas do mundo, estando repleto de costumes e tradições coloridas. Embora muitos desses costumes indianos sejam sem dúvida alguma muito belos, há alguns que parecem bem incomuns para quem é de fora. Isso para dizer o mínimo. De casamentos entre sapos a uma medicina nada convencional, vamos nos aprofundar em algumas das coisas mais inacreditáveis, comuns e raras que acontecem na Índia. Rebanho sagrado. Com exceção da Antártida, todos os continentes do mundo abrigam pelo menos uma raça de bovinos, o que torna as vacas um dos animais mais difundidos na Terra, e com 305 milhões desses animais vagando pela Índia, isto é, há quase a mesma quantidade de vacas na Índia do que pessoas nos Estados Unidos. Nas ruas das cidades indianas não é difícil encontrar uma ou duas novilhas perdidas, e isso é um eufemismo severo, porque de fato estima-se que existam 5 milhões de vacas soltas na Índia. Então, qual é desse negócio? Bem, a religião. Saca só, de acordo com o hinduísmo, as vacas são sagradas, e com 80% da população da Índia sendo hindu, o abate de gado é proibido em muitos estados. Embora o abate seja absolutamente proibido, leite e laticínios não são. No entanto, quando um fazendeiro não consegue mais produzir leite de uma vaca, na maioria das vezes ele não tem outra opção a não ser soltá-la na natureza, porque mantê-la seria muito caro. Isso, juntamente com a legislação inconsistente sobre criação de gado, é um motivo de tantos animais abandonados. Existem, é claro, abrigos para vacas, mas com apenas 1.800 em toda a Índia. Simplesmente não há espaço nesses lugares para os 5 milhões de animais abandonados. Como resultado, eles são deixados vagando por aí e muitas vezes acabam passeando entre os cidadãos. E em raras ocasiões você pode acabar vendo uma pulando a bordo de um ônibus no centro da cidade. Esse passageiro bovino em particular foi imediatamente rejeitado, que é uma pena. Talvez ele só quisesse ir no cinema e curtir muito. Tá, desculpa, vamos seguir em frente. Bigodagem. É bem normal para a maioria dos locais de trabalho ter um uniforme ou um código de vestimenta, e o mesmo vale para a Índia, exceto que para os policiais tem uma regra bizarra quando se trata do seu uniforme. Especificamente no estado de Madhya Pradesh, é preferível que os policiais tenham bigodes. Por quê? Bem, de acordo com o chefe de polícia de um distrito, os bigodes têm um certo estilão que acaba afirmando a masculinidade e impondo respeito. Tanto é assim que alguns departamentos até pagam um belo bônus de 30 rúpias por mês para aqueles com um bigodão sobre a boca. Esse bônus, para sua informação, custa apenas 66 centavos de dólar, mas o custo de vida na Índia também é menor, então acaba sendo um pouco mais do que aparenta. O chefe explicou como foi convencido a tentar essa iniciativa ao testemunhar como as pessoas pareciam mais respeitosas e agradáveis com os policiais de bigode. Mas tem cabimento uma ideia dessas? Aparentemente sim. Vários estudos descobriram que os participantes percebem os homens com mais pelos faciais como sendo mais masculinos, dominantes, fortes e até agressivos, o que pode às vezes ser uma qualidade vantajosa para um policial. Então tá aí, os bigodes podem de fato lhe render mais dinheiro e respeito. Não esquece de contar isso para sua mãe. Sapos, cães e casamento. O casamento, de um modo geral, tende a ser reservado para nós humanos, mas em partes da Índia eles parecem estender o sagrado matrimônio também ao reino animal, e há algumas razões bastante interessantes sobre o porquê. Predominantemente na vila de Bhopal, os locais acreditam que se os sapos, sim, os sapos, se casarem em uma cerimônia hindu tradicional, isso apaziguará Indra, a divindade hindu da chuva. Acredita-se que dentro de alguns dias após serem reunidos em um sagrado matrimônio, o ritual vai pôr fim ao período de seca e os céus se abrirão, nutrindo a terra com água em abundância. Mas às vezes a chama dessa paixão anfíbia pode queimar um pouco forte demais, já que um casal de batráquios acabou forçado a se divorciar em 2019 depois que recaiu a suspeita de seu casamento ter causado graves inundações. Os moradores afirmaram que separar as rãs era a única solução prática para parar a chuva.
E assim esse pequeno Romeu e sua Julieta foram separados. Nunca houve uma história de maior desgraça do que esta de Julieta e seu sapo Romeu. Mas não são só os sapos que estão sendo amarrados. De fato, em certas áreas remotas do leste da Índia, alguns aldeões acreditam que uma pessoa nascida sob a influência de Marte, ou Mangala na astrologia hindu, teria Mangala Dosha. Essencialmente, essa é uma maldição que teria efeitos catastróficos no futuro casamento da pessoa. Então, para se livrar da maldição, só resta uma opção: casar com um cachorro. Pode parecer bizarro, mas os aldeões acreditam que se o sofredor de Mangala Dosha se casar com um cachorro vadio, a maldição será imposta ao cachorro em vez de qualquer futuro cônjuge humano, liberando o amaldiçoado para um casamento real no futuro. Mas o que o pobre cachorro fez de errado? De qualquer forma, é claro que o casamento não é juridicamente vinculativo, mas acredita-se que a cerimônia por si só seja suficiente para afastar o mal. Chuveirinho. Me perdoem por descer o nível, mas se você pensar bem, nós ocidentais esfregando o traseiro com papel higiênico seco não é algo tão higienicamente ideal quanto a gente costuma supor. Essencialmente, a gente está espalhando uma parte dos nossos dejetos sobre a nossa pele até a hora que a gente tome banho mais tarde. Portanto, é compreensível que os indianos e muitas outras culturas do continente asiático tenham adotado uma abordagem diferente. De acordo com a Wikipedia, 95% da população indiana usa alguma forma de limpeza com água depois de finalizar aquele número 2. Agora, todo mundo sabe que às vezes isso pode ser tão simples quanto um balde d'água e um pano, mas muitos indianos têm algo um pouco mais sofisticado: um chuveirinho de mão convenientemente localizado ao lado dos banheiros. Com isso, eles podem facilmente remover quaisquer detritos, o que certamente tem potencial para ser um método muito mais limpo, mas eu tenho certeza que eu ia inevitavelmente acertar minha cara tentando usar esse negócio. E essa não é a única coisa que torna as salas do troninho indianas diferentes das do ocidente. Sim, na Índia os banheiros geralmente são apenas buracos no chão para se agachar. E embora de maneira superficial isso possa parecer excessivamente simplista em detrimento do conforto, há supostos benefícios para a saúde no velho cocô de cócoras. Devido ao posicionamento, várias revistas médicas indianas afirmam que os resíduos podem deixar o corpo com mais eficiência, já que o agachamento relaxa mais o músculo pubo-retal e endireita o cólon. Isso supostamente ajuda a limpá-lo completamente e pode prevenir doenças que vão desde a constipação até o câncer de cólon. Essa teoria do agachamento pode parecer difícil de acreditar, mas por que não tentar antes de rejeitar, né? Peixe fora d'água. Felizmente, hoje em dia a ciência nos levou a medicamentos para a maioria das doenças. Azia, tome um antiácido. Dor de cabeça, se divorcie. Asma, bem, embora alguns cientistas credenciados geralmente sugiram tratá-la com comprimidos inaladores, alguns tradicionalistas indianos têm outras, digamos, ideias interessantes. Na cidade de Hyderabad, a família Gold cria e realiza rituais curativos há 5 gerações, sendo um deles o Fish Prasadam. Tudo começa bem normal, com a família criando uma pasta de ervas exclusiva, uma receita secreta de família muito bem guardada. Mas a coisa começa a ficar estranha quando eles enfiam a pasta na boca de um peixe Murram ainda vivo. Em seguida, colocam o peixinho para descer garganta abaixo de um asmático. Por mais bizarro que possa parecer, a afirmação da família Good é de que quando o peixe engolido se contorce pelo corpo, limpa a congestão de catarro e alivia a asma. Também supostamente induz certas enzimas no estômago que podem ser curativas. Mas tem alguma evidência para apoiar isso? Bem, o especialista respiratório Dr. Vyakarnan Nageshwar sugere que isso é um absurdo, visto que a asma não está de forma alguma relacionada ao esôfago, ao revestimento do estômago ou à liberação de enzimas. Mas e as milhares de pessoas que fazem o tratamento? Bem, uma pessoa disse que toma um remédio anualmente nos últimos 8 anos, e embora não a tenha curado, isso alivia seus sintomas por até 1 ano a cada vez. Mas eu vou deixar para você decidir se o depoimento da testemunha é convincente o suficiente para te fazer experimentar esse troço. Um inalador ou engolir um peixe vivo? Não parece ser uma decisão muito difícil. Estrada acidentada. Se você é pai ou mãe, provavelmente conhece as picuinhas típicas dos seus filhos durante aqueles passeios de carro. Ele tá me cutucando.
chegando. Ele tá no meu espaço. Já chegou? Falta muito? Foi ele que começou. Mas em algumas partes da Índia, os passeios de carro em família podem parecer muito diferentes. De acordo com fontes de notícias indianas, como One India, é praticamente uma norma cultural para famílias e amigos indianos se espremer e se esmagar em veículos, onde quer que haja espaço, muitas vezes resultando em pessoas balançando a esmo em cima de veículos. Tanto é que uma lei nacional recente teve que proibir especificamente esse hábito. A lei, que foi introduzida em 2019, proíbe os motociclistas de terem 2 ou mais passageiros, sob pena de multa de cerca de 2.000 rúpias, o que na verdade equivale a apenas cerca de $25. Embora com um custo de vida e salário médio mais baixos na Índia, essa seja uma multa bem considerável. Apesar disso, parece ter funcionado, já que as estatísticas mostram uma queda dramática de acidentes rodoviários entre 2019 e 2020, caindo de 151 mil para 131 mil, o menor desde 2009. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Não se equilibrar de maneira precária sobre veículos em movimento leva a uma diminuição de acidentes. Que revelação! Coco louco. Com mais de 11 milhões de toneladas de coco produzidas a cada ano, a Índia é um dos principais produtores de coco do mundo. E com essas credenciais, não é surpresa que o coco seja parte integrante da economia indiana. Não é apenas prevalente na culinária, mas também se acredita que tenha propriedades espirituais, sendo um fruto divino dos deuses e uma grande parte de muitas tradições e costumes hindus. Com toda essa importância ao redor do coco, ele se tornou uma indústria lucrativa. Colhedores de coco do dia a dia sobem nas árvores para pegar sua colheita e depois levá-la ao mercado. Além disso, as sobras da casca são vendidas para terem sua fibra aproveitada, podendo ser usada para fazer esteiras, escovas e colchões. Embora ao bom estilo indiano, muitas vezes sobrecarreguem seus veículos. Basta dar uma olhada nesse coletor de cascas de coco que parecia um pouquinho empolgado. Aos olhos ocidentais, isso pode parecer uma loucura, mas considerando as coisas que a gente já viu acontecendo nas estradas indianas, bem como o fato de que as cascas de coco exigem quantidades muito grandes para serem lucrativas, tenho certeza de que isso aí é só mais um dia normal na Índia. Cash Lochan. Com a religião, muitas vezes vêm certas regras e restrições, mas eu diria que a antiga religião indiana do Jainismo tem um dos rituais mais únicos que existem. Os seguidores do Jain Dharma acreditam fortemente na reencarnação, o que significa que suas almas estão presas em ciclos infinitos de renascimento em diferentes veículos vivos, e a única maneira de libertar sua alma disso é alcançar a iluminação, geralmente depois de ser treinado como monge ou monja. Mas apesar do que a mudança de hábito de Whoopi Goldberg pode lhe ensinar, o caminho para se tornar uma pessoa religiosa nem sempre é tão fácil. O passo número 1 para uma monja jainista é a preparação. Para se preparar, ela vai ser enviada para viver com outras religiosas, completamente isolada de sua família, às vezes até durante muitos anos. Depois disso, os testes de iniciação começam. A monja em treinamento se reunirá com sua família e será tentada com o conforto do lar. É importante que ela consiga se desapegar da família, pois uma vez que ela for monja, não fará mais parte de sua família biológica, no sentido espiritual. Em seguida, ela deve se casar simbolicamente com sua religião, uma luxuosa cerimônia realizada em sua homenagem. Coberta de presentes e adoração, essa também é a última oportunidade para sua família tratá-la como uma integrante. Mas é a próxima parte da iniciação que é o verdadeiro teste, e talvez o mais insano, que comece a fase do Cash Lochan. O que é o Cash Lochan? Você deve estar se perguntando. Bem, para provar sua devoção e indiferença à vaidade e as dores mundanas, as jainistas devem se livrar de seus cabelos. Ah, mas não com barbeadores. Não, elas têm que arrancá-los um por um. Então e só então a jainista será iniciada no convento, ou mosteiro para os rapazes. Então você não vai me ver virando um monge jainista. Eu tenho muito a perder. Surfando touros. Estranhamente, enquanto o gado é amplamente visto como um animal sagrado na Índia, tanto que comer carne bovina é proibido em muitos estados, alguns indianos parecem não ter nenhum problema em colocar o gado à prova no esporte. Isso acontece em um festival conhecido como Maramadi, ou simplesmente surfar em touros. Até recentemente, todo mês de agosto, em algumas aldeias do estado de Kerala, os moradores se reuniam para assistir ao espetáculo. Para se preparar para esse esporte, um campo, ou arena, se você preferir, é preparado
preparado sendo arado e coberto com cerca de 15 centímetros de água, de modo a criar uma superfície lamacenta e desleixada. Um par de touros é então amarrado a um arreio que tem uma viga de madeira presa. O piloto então pula a bordo agarrando os touros pelas caudas e fazendo-os correr através do lamaçal, tentando não cair do, digamos assim, veículo. E embora isso tenha sido uma tradição em Kerala por muitas gerações, o festival foi criticado por ativistas do bem-estar animal ultimamente, tanto que o esporte foi banido nacionalmente em maio de 2014. Os esportistas afirmam que isso é injusto e imploraram ao governo para suspender a proibição, pois eles têm, entre aspas, vínculo emocional com os touros. Mas como o governo indiano, eu também tenho algumas dúvidas do quão mútuo é esse entusiasmo esportivo. Roubando sapatos. Todos nós sabemos que um casamento indiano médio parece um pouco diferente do que a maioria dos ocidentais está acostumado. Mas além do espetacular código de vestimenta, dança e decoração, existem certos rituais e tradições que acontecem durante um casamento indiano que podem parecer especialmente estranhos para o povo ocidental. Tomemos, por exemplo, Jota Chupai. Jota o quê? Bem, Jota Chupai é um costume de casamentos do sudeste asiático normalmente realizado em cerimônias de casamento hindus e muçulmanos. E embora o casamento seja muitas vezes sério e sagrado, esse costume tenta ser apenas um pouco de diversão. O que acontece é que o noivo usará um par de sapatos especiais bordados, também conhecidos como jota. É costume que quando o noivo se aproxima do mandap, ou altar se você preferir, ele deve tirar os sapatos. Mas aqui vem os problemas, pois as mulheres do lado da família da noiva se esgueiram e escondem maliciosamente os sapatos do noivo. O noivo e sua família então procuram os sapatos, mas na maioria das vezes o esforço é em vão. Assim, para recuperar os sapatos, o noivo deve pagar um resgate pelos calçados, encerrando assim o alegre ritual. Tá, mas tem um motivo para isso? Bom, além da diversão, também pretende mostrar aceitação entre as duas famílias que se unem, significando uma vida inteira de diversão e felicidade juntos, selada com um pequeno acordo monetário. O que parece adorável e tal, mas sogros se divertindo e se dando bem? Não sei se eu acredito nisso. Normas culturais. Os britânicos bebem xícaras de chá e os Estados Unidos pagam mal quem atende ao público. Todos os países têm peculiaridades culturais e divertidas, e a Índia não é exceção. Os indianos têm algumas regras muito específicas sobre suas mãos e gestos. Em primeiro lugar, na Índia você nunca deve apontar. Mas por quê? Bem, apontar é algo feito com animais e pessoas de classe baixa, quando estiver entre aqueles que são considerados de classe superior sob o sistema de castas indiano. Para mostrar respeito, espera-se que você faça um gesto com o queixo ou com a palma da mão voltada para cima. E não apenas isso, mas sempre que possível, espera-se que os indianos toquem em itens e alimentos com a mão direita. E por quê? Bem, devido aos hábitos higiênicos típicos da Índia, que a gente já falou aqui, a mão esquerda normalmente tem, digamos, conotações anti-higiênicas. Algo que eu não mencionei antes é que às vezes o processo de limpeza é feito inteiramente com água e a mão nua, sempre à esquerda. Então você pode ver por que o membro pode parecer um pouco nojento para ser usado para comer, mesmo depois de ser bem lavado. O que me leva ao próximo ponto. Na maioria das vezes, os indianos raramente usam talheres. Em vez disso, a maioria simplesmente usa as mãos. A crença é que jantar deve ser uma atividade sensorial, envolvendo o máximo de sentidos possível: visão, olfato, paladar e até o tato. O arroz, por exemplo, costuma ser misturado ao curry, recolhido com os dedos e levado à boca, o que pode parecer indelicado para uma mentalidade ocidental, mas é completamente normal para os indianos. A comida normalmente também é feita para caber inteira na boca, tornando coisas como facas desnecessárias na mesa de jantar. Agora, esse próximo é talvez o costume mais intrigante. Não é segredo que a Índia nem sempre foi tão aberta com os relacionamentos homossexuais, considerando que os relacionamentos íntimos entre casais do mesmo sexo só foram legalizados em 2018. Mas essa atitude em relação à afeição pelo mesmo sexo não é exatamente consistente, embora a afeição física não seja exatamente vista da mesma forma que normalmente é em países ocidentais, como os Estados Unidos. Na Índia, é absolutamente normal para dois homens, bons amigos, passearem pela cidade de mãos dadas, sem serem considerados romanticamente envolvidos. Em contraste, demonstrações públicas de afeto entre um casal, hétero ou não, são desencorajadas e vistas como amplamente inapropriadas. Mãozinhas dadas, ao que parece, é estritamente reservado para melhores amigos. E eu adoraria saber o que você acha sobre esse costume aparentemente oposto do mundo ocidental. Então conta aí o que você pensa disso nos comentários. Leis estranhas.
Então, como já foi falado, alguns policiais indianos recebem um bônus pelo bigode. Ideia semelhante se estende aos inspetores de veículos automotores, que são trabalhadores responsáveis pela emissão de carteiras de motorista, validação de segurança veicular e fiscalizações. Esses funcionários, por lei, aparentemente eram obrigados a ter dentes bons de acordo com a Lei de Veículos Automotores de 1914. Essa estranha determinação antiga permaneceu na lei indiana até 2017. De acordo com novos meios de comunicação na internet, a lei declarava que um inspetor de veículos motorizados teria legalmente de escovar os dentes 2 vezes ao dia para evitar cáries, ou mais tarde enfrentar uma demissão. Não tá claro como essa lei surgiu, embora provavelmente se resumisse à respeitabilidade ligada à boa higiene e uma boa apresentação. Em outras partes do sistema judicial da Índia, há outra lei estranha à espreita. É ilegal empinar pipas sem permissão. Por quê? Bem, de acordo com a Lei de Aeronaves de 1934, uma pipa é aparentemente considerada uma aeronave, tornando assim tecnicamente ilegal subir uma sem permissão. E é algo totalmente válido. Quem sabe que terror pode acontecer se alguém lançar uma pipa sem autorização e acabar perdendo a linha. Trem doido. Com mais de 23 milhões de usuários por dia, a rede ferroviária da Índia é uma escolha popular para os passageiros. Mas na Índia, o deslocamento para o trabalho pode ser uma questão de vida ou morte. Com pessoas caindo de trens incrivelmente lotados todos os dias, as pessoas rotineiramente perdem suas vidas em seus trajetos, com impressionantes 27 mil mortes relacionadas a trens em 2014. Mas por que os trens ficam tão cheios? Bem, a popularidade do trem se resume ao seu baixo custo. É o transporte mais acessível para muitos, fora os que simplesmente viajam de graça, já que o governo controla fortemente as tarifas para mantê-las baixas. Isso é ótimo, né? Não muito. Devido a isso, a ferrovia tem pouco lucro e não consegue suprir a demanda com mais serviços ferroviários, nem manter as instalações ferroviárias com segurança. Isso significa que problemas como descarrilamentos ocorrem com frequência, o que, como você pode imaginar, é extremamente perigoso quando centenas de pessoas brincam de surfar em cima do trem. Considere também o fato de que faltam travessias e pontes seguras sobre a ferrovia e é fácil ver como os trens da Índia são armadilhas mortais. E você achando que a sua viagem ao lado de um Sugismundo e do cara comendo coxinha era muito tosca. Tapa na peruca. Se você for como eu, sua última ida ao barbeiro provavelmente envolveu uma saudação desajeitada com o profissional, seguida de uma conversa ainda mais estranha, finalizada com um espelho atrás da sua cabeça, enquanto você segura as lágrimas e insiste que ele fez um ótimo trabalho. Ah, e aquela parte que eles colocam isqueiro na sua cabeça e tocam fogo no seu cabelo. Não, peraí. Sim, na capital da Índia, Nova Delhi, o barbeiro Nazim Ali oferece um serviço exclusivo onde corta o cabelo de seus clientes, tacando fogo. Após 27 anos de experiência cortando o cabelo, Nazim decidiu experimentar, literalmente brincando com fogo. Sua técnica envolve derramar um pó inflamável e um líquido ultra secreto no cabelo do cliente. Depois disso, o cabelo está em chamas e Nazim habilmente passa um pente no cabelo e o molda em um corte bem passado, apagando a chama e deixando o comprimento perfeito no cabelo restante. Agora, você pode estar pensando, caramba, fala sério, colocar fogo no cabelo das pessoas com certeza parece perigoso e doloroso. Embora você possa presumir isso, Nazim e seus clientes insistem no contrário, tanto que a prática está se espalhando por toda a região e além. Um dos clientes de Nazim disse que parece perigoso, mas não é, e que não teve a sensação de ardor. De certa forma, faz sentido, já que o cabelo normalmente não queima com tanta eficácia sem alguma ajuda química. Então, uma vez que o pó queima, o risco de as coisas saírem do controle é bem baixo. Por falar nisso, eu vou querer curtinho dos lados e atrás. Com tesoura, por favor. Pelo menos até eu viajar pra Índia. Porque você conhece o ditado, né? Quando na Índia, toste sua cabeleira com Nazim Ali. Obrigado por se juntar a mim nessa viagem maluca por algumas das curiosidades da Índia. Você conhece alguma outra tradição indiana que pareça estranha pra quem é de fora? Conta aí pra mim nos comentários. Vejo você na próxima.